Pessoal, eu quero falar hoje um pouquinho sobre o mundo espiritual. Hoje é quarta-feira, conhecido pelos praticantes cristãos, nossos irmãos católicos, né? É a quarta-feira, que é o primeiro dia da quaresma, é conhecido como a famosa quarta-feira de cinza. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aí. Gostaria de falar um pouco para vocês sobre essa data, tanto na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na Umbanda e nos centros de Umbanda, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho muitos amigos meus que são católicos praticantes e eles vão na Umbanda pedir passe. Eles acreditam em horóscopo, eles vão na cartomante para ver carta, eles são pessoas religiosas, né? Eu não vejo nada de mal nisso, cada um tem o direito de buscar ajuda aonde precisa, né? Mas enfim, vamos falar então sobre a famosa quarta-feira de cinzas, porque tem muito católico, muito irmão, irmãs nossas, católicos, que vai na igreja na quarta-feira de cinza, assiste à missa e passam a cinza em cruz na testa da pessoa ou na cabeça, e às vezes a pessoa não sabe o significado disso, né? Quaresma, o primeiro dia da quaresma, para os ubandistas, para os católicos, é um dia muito importante. Para quem não sabe essa data, ou não sabe o significado dessa data, a gente vai tentar explicar da maneira que eu entendo, tá? O primeiro dia da Igreja Católica, aliás, o primeiro dia da Quaresma, a maioria das missas as igrejas fazem suas missas da quarta-feira de cinzas. Eles fazem um ritual com as cinzas. Esse ritual consiste na passagem da cinza aqui na testa do fiel, né? Uma cruzinha de cinza aqui, ou aqui na cabeça. Então, resumindo, quarta-feira de cinzas é o dia dos católicos irem até a igreja tomar a cinza para ter proteção na testa ou então na cabeça do fiel. Bom, a finalidade desse processo é para que tanto o fiel católico esteja guardado durante a quaresma, e também um poder simbólico que aquele fiel católico está entregando a sua alma, o seu espírito, a sua devoção ao Senhor Jesus Cristo. É como se o próprio fiel tivesse fazendo assim um elo, um pacto com o Senhor Jesus Cristo. Então, este é o pontapé inicial para nós comentarmos a respeito da quaresma. Mas eu vou tentar explicar para você de forma mais clara, assim, a forma da linguagem pobre no qual eu sou, tá? Vamos lá, então. Primeira, da onde que surgiu essa quarta-feira de cinzas? A Igreja Católica também tem defumação. Na Umbanda, Quimbanda, tem defumação. A Igreja Católica também tem defumação. Para quem não sabe, essa defumação é realizada no início da Semana Santa, um domingo anterior, antes do domingo de Páscoa. Estou tentando explicar, gente. Antes do domingo da Páscoa, acontece o domingo de Ramos. Para quem não sabe, o domingo do Ramos é quando os católicos saem na rua, em procissão, carregando em suas mãos alguns ramos de palmeiras ou de alecrim, pinho, mas tradicionalmente é um ramo de palmeira. Então os católicos saem festejando
celebrando como se estivesse recebendo Jesus Cristo na sua cidade, na sua paróquia, ok? Muito bonito esse gesto, por sinal. Então, como se Jesus estivesse chegando em Jerusalém, conforme a gente vê na Bíblia, eles celebram assim, como se Jesus, simbolicamente, Jesus estivesse chegando na sua paróquia. Esses ramos que são utilizados nessas paróquias, eles são separados, depois na quaresma, estou errando aqui, na Páscoa, que é o domingo de ressurreição de Cristo, eles pegam esses ramos secos e fazem a famosa defumação. Eles colocam dentro do incensário e fica fazendo assim, soltando aquela fumacinha. Correto? O mesmo utilizado na Umbanda. Então eles fazem essa defumação e guardam aquelas cinzas que fica dentro do defumador ali. No próximo ano, eles utilizam, os católicos, nossos irmãos católicos, utilizam aquelas cinzas no domingo de Ramos para fazer a cruz na testa, um pouquinho na cabeça. Simbolicamente, assim como o crente vai na igreja e o pastor põe um pouquinho de óleo na cabeça dele. Tem o mesmo significado. É uma proteção para o início da quaresma. Então já dá para você entender mais ou menos o começo do entendimento do domingo de Ramos e a quarta-feira de Ramos. Lembrando mais uma vez que isso é uma questão de um elo, é uma forma de proteção para o início da quaresma. Também conhecido por algumas pessoas, quando passa essa cinza na testa ou na cabeça, ela simboliza uma proteção contra o diabo. Então, os nossos irmãos católicos, irmãos protestantes, acreditam que o diabo está solto, assim, ó, para todo mundo, né? Então, esse simbolismo é como se fosse uma proteção contra o famigerado diabo. Mas não deixa de ser um simbolismo, que essa cinza é um simbolismo para ligar os nossos irmãos católicos a Deus. Olha, eu coloquei as cinzas na minha testa, então funciona, é um ponto de ligação, religar. Eu estou entrando no estado de mudança que é a quaresma. Eu estou entrando no estado de consciência de reforma íntima. Então a pessoa acaba fazendo essa prática, que já é muito antiga esta prática. Então a pessoa, simbolicamente, os nossos irmãos estão se ligando com Jesus Cristo, com Deus, através da cinza colocada aqui. Ok? Essa é a famosa quarta-feira de cinza. Então, logicamente, que é a proteção, né? Muitos usam um raminho de alecrim. Mas como é que fica a Umbanda, os terreiros da Umbanda e o Candomblé? O que acontece na Umbanda, na quaresma? Primeiramente, existe vários centros de Umbanda e Candomblé que são religiosas, que seguem a doutrina católica. Já tem o Candomblé aqui em Umbanda, que são pesadas, afro, que elas não seguem as doutrinas cristãs. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. O que é Umbanda cristianizada? A Umbanda cristianizada é aquela Umbanda onde se dá passe nas pessoas em nome de Jesus Cristo, e que muitos irmãos católicos vão lá na Umbanda tomar o passe, e lá fala-se muito de amor, fala muito de Cristo, de Jesus, de perdão, de caridade. A Umbanda. Porém, quem não conhece tem medo. E eu faço um convite, você deveria ler sobre a Umbanda, procurar conhecer. Então, dentro da Umbanda, é diferente. Dentro da Umbanda, existem vários tipos de ervas que são separadas cuidadosamente pelo pai de santo, e depois vai colocado dentro
do defumador separado e vai fazendo a defumação igualmente na Igreja Católica. E depois passa na testa do pessoal, os fiéis lá da Umbanda. Ou então usa-se o famoso pó de pomba, pó de pemba. Para quem não conhece, pemba é um giz. Sabe aquele giz que o professor escreve no quadro? Aqui chama-se pemba. Então raspa aquilo ali, tira aquele pozinho da pemba e coloca ali na testa do fiel cristianizado da Umbanda. Então, dentro do terreiro de Umbanda, é dessa mesma maneira. Pode ser a cinza de ervas, ou então da famosa pemba que é colocada. Ou pode ser até mesmo alecrim. Você defuma sua casa com alecrim, fica muito cheiroso, depois você pega o pozinho, as cinzas daqui, e passa na sua cabeça. É um ritual do diabo, do demônio? Não. É uma simbologia, assim como o batismo, como a Santa Ceia, é uma simbologia. Tá ok? Então, é certo ou errado a Umbanda praticar isso? Bom, para as umbandas que são cristãs, as umbandas que têm influência do cristianismo, que seguem as doutrinas da Igreja Católica e dos evangélicos, eles abrem o terreiro, faz a sua proteção em praticamente todos os médiuns, os consulentes que ali estão, e depois fecham esse terreiro no período da quaresma. Então, toda essa ritualística vem devido à influência do catolicismo. Foi copiado do catolicismo, dos nossos irmãos católicos. Então, alguns terreiros praticam essa ritualística. Então, alguns médiuns iniciantes também é feito um obroqueio, um fechamento de gira. Então, quando fecha a gira do Pai de Santo, o que acontece? O corpo dele fica fechado através daquela cinza na cabeça. Por que eles fazem isso? Porque os pais de santo, que têm influência no cristianismo, acreditam que o médium tem o corpo aberto. Então, a respeito da quaresma, acredita-se que o desenvolvimento, que tem uma manifestação maior dos demônios na vida das pessoas. Deixando bem claro aqui, o espiritismo, a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé não acredita no diabo. O diabo é uma figura folclórica que foi criado pela religião romana. A Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, o espiritismo acredita nos eguns. O que é um egum, Misael? O eguns é o seguinte: quando uma pessoa morre, o Misael morre, esse corpo aqui do Misael vai para o cemitério, não vai para o céu e nem para o inferno. Vai para o cemitério. O espírito que está aqui dentro dessa roupagem que você está vendo, o espírito aqui, ele passa a ser um egum. O que é um egum? É um demônio? Não, ele é um espírito de uma pessoa que morreu. Mas existe vida após a morte? Mas é claro que existe. Lógico que existe. Jesus Cristo morreu e voltou. Nós também podemos ficar aqui no mundo como um espírito protetor, fazendo bem para as pessoas, assim como os preto velhos, os baianos, os boiadeiros, os marinheiros, os exus e as pombagiras. Ou nós podemos ser um espírito maligno que as pessoas chamam de diabo, de demônio. Entende? Então, quando nós evoluímos espiritualmente aqui no mundo, que nós desencarnamos, nosso espírito sai da matéria, o espírito, o fôlego de vida que foi dado pelo Criador, ele não pode ser demônio.
Então, o que ele foi de bom aqui na Terra é o que ele vai continuar sendo. Durante a encarnação, os anos que ele viveu encarnado, ele foi uma pessoa boa? Foi. Ele vai continuar no mundo espiritual sendo uma pessoa boa, ajudando as pessoas. Ele foi uma pessoa maléfica, maldosa, invejosa, caluniadora, perseguidora, odiosa, que fazia só maldade para as pessoas em vida. Quando ele morre, ele vai continuar no mundo espiritual perturbando, atormentando as pessoas. Esses são os chamados eguns, que é conhecido por demônios, que na verdade demônios, diabo, capeta, não existe. Isso é um folclore criado pela Igreja Católica Romana. Existe sim os espíritos, que são o espírito bom, o espírito mau, assim como existe o bom cristão e o mau cristão, assim como existe o bom católico e o mau católico, assim como existe o bom umbandista e o mau umbandista. O mundo físico, que é o nosso que nós vemos, e o mundo espiritual, que nós vivemos na espiritualidade dominada pelo nosso Pai Maior, Oxalá. Então eu espero que você tenha entendido o significado da cinza, da quaresma, né? É uma ritualística já há milhares de anos que faz isso aí, uma simbologia que a gente acha muito bonito. Eu me lembro quando eu era bem criança, minha mãe contava para mim que os pais dela, os avós dela, no dia da sexta-feira da paixão, eles não varriam a casa, o católico, eles não varriam a casa, eles não acendiam fogo, nem o cabelo as mulheres não penteavam, de respeito da morte de Cristo. Hoje eles vão para as avenidas pular carnaval. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até a próxima.